A paz do Senhor. Satisfação muito grande estar aqui, podendo servir, trazendo a palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui esta noite. Pode sentar-nos. Tudo muito bem aí? Todos tiveram uma semana abençoada? Glória a Deus, né? Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração é um tema que provavelmente todos aqui que estão respirando passam por isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um sentimento chamado medo. Só para eu ter uma ideia para ver para quem que eu estou pregando. Quem aqui já teve medo ou tem medo de alguma coisa? Estou pregando para a grande maioria. E o título dessa palavra é Como você tem reagido ao medo? O Senhor colocou no meu coração 3 versículos. Esses 3 eu nem vou pedir para vocês abrir, que são livros separados. Gostaria que você prestasse muita atenção. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isaías 41:13, o Senhor nos diz assim: Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E por último, Salmos 23:4, ele nos diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de meditar sobre ela. Fala conosco o que precisamos ouvir. Me ajude, Senhor, na minha limitação, não atrapalhar o que o Senhor quer fazer nesta noite. Me usa, Pai, que não saia da minha boca o que eu penso, nem o que eu acho, mas que seja o fluir do Teu Espírito Santo através da minha vida. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Queridos, eu li esses 3 versículos e eu fiquei triste, porque Filipenses fala assim: não estejais inquietos, não fiquem preocupados, não tenham medo. Por quê? Porque é só você orar. O versículo fala isso, né? Não precisa ter medo, só orar. Se orar, a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Ou seja, se eu sou cristão, se eu oro, logo eu não tenho medo. Por isso que eu falei que eu fiquei chateado. Porque eu oro. Eu busco o Senhor. E mesmo assim eu tenho medo. Aí eu caio pro segundo. Segundo, o Senhor está falando assim: eu te pego pela tua mão direita. Não precisa ter medo. Eu te ajudo. Aí eu fico, mas por que não pego? Por que eu estou com medo então? E aí o salmo é para acabar de enterrar, né? Porque ele fala assim: ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, não é para você ter medo nenhum. Aí eu venho para dentro do meu coração e falo assim: mas espera aí, eu sinto medo. Quer dizer que eu não sou cristão? Isso
me perturbou um pouco, queridos, porque eu fiquei pensando assim, poxa, estou desconfiado que eu não sou cristão, não. Porque a palavra de Deus está me dizendo que eu não tenho que ter medo. A palavra de Deus está dizendo que se eu orar, a paz que excede todo entendimento vai estar comigo. Aí vem o segundo, olha, eu vou pegar você pela tua mão, não é para você ter medo. Pô, mesmo que você estiver morrendo, não é para você ter medo. Poxa, mas quais são os meus medos? Queridos, quando você, exemplos simples, você aperta o seu celular para ligar, você segura ele lá naquele tempinho, né? Ele não liga. O que acontece com você? Você já fala, queimou. Você já fica com medo de ele ter queimado, não é? E quando você está apagando ele ainda? Eu estou falando o que aconteceu comigo. Não funcionava, eu falei, Jesus. Fiz em 6, paguei 2, parou de funcionar. Eu dei um medo. Se você, das 6 horas da tarde, não estou falando de morte aqui, você viu que eu estou bem simples. 6 horas da tarde, seu chefe te chama e fala assim, como você vem aqui na minha mesa para conversar 5 minutos? O que dá, gente? Dormência, não dá? Vou perder o emprego. Às vezes é até promoção, mas você já chega lá e fala assim, deu zebra. Perdi o emprego, gente, foi bom. Você já sai se despedindo do povo sem saber o que o cara quer falar com você. É um medo simples, não é? Tudo que eu coloquei aqui, eu vivi. Você está andando com o seu carro, acende aquela luz. Seja lá qual for, se for vermelha, se for amarela. Já não dá medo? Fala, rapaz, quanto que vai custar isso agora? Nossa, justo esse mês. Se a gente sempre fala isso, né? Justo esse mês. Como se no outro tivesse, né? Alguém aqui já ouviu falar assim? Cuidado com o menino ali, ó, aquela área está molhada, ele pode cair, eu tenho medo dele se machucar. Alguém já ouviu isso? Com o decorrer da existência? Então, todos esses sentimentos aqui são medos, não são? Medos simples, medos não tem nada de validação da morte, e a gente já tem. Então, quando a gente olha para a palavra dizendo, rapaz, pode estar morrendo, não tem que ter medo. E eu tenho medo da luzinha que acende, logo, eu não sou cristão. E aí, queridos, quando eu comecei esse debate interpessoal, porque isso foi um debate mesmo entre eu e eu mesmo, eu fui buscar na internet, nada espiritual, a definição de medo. E quando eu cheguei na definição de medo, aí eu vi que o negócio é doido mesmo. Olha o que é a definição do medo. Uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo. Real ou, olha assim, imaginário. Então, o que é o medo? Nada espiritual, né? O básico. Todos concordam com a definição de medo? É desencadeado por uma percepção de perigo. E aí, queridos, eu cheguei à conclusão que Deus criou a paz. Sabe quando ele fala em vários versículos? A paz que excede todo entendimento. Aí o inimigo de Deus, mais conhecido na Bíblia como Satanás, né, que o significado da palavra de Satanás não é um feio, porque ele é ruim. Só significa o adversário. E aí eu entendo que Satanás, sabe o que ele fez? Ele falou assim, vou tirar a paz desse povo aí, porque eu sou contrário a tudo que Deus faz. E aí Satanás foi lá e criou medo. É razoável a gente pensar assim? O Senhor foi lá e criou a paz. Satanás falou, peraí que eu vou aprontar também. Foi lá e criou medo. Isso caiu no meu coração como uma verdade absoluta. Eu falei, tá certo mesmo, né? Um criou o outro. Beleza. Aí veio uma pergunta no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja. O medo e a fé pode fazer parte da vida da mesma pessoa? Pode. Queridos, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu fiz a pergunta e antes do Senhor falar comigo, eu fiquei assim, Pai, abençoe que seja assim a resposta. Porque se não puder,
eu não sou cristão coisa nenhuma. Porque eu tenho medo da luzinha que acende. O Senhor está falando na palavra que até na morte é para mim ficar de boa. Então, se o medo e a fé puderem andar junto, tudo bem. Estou alimentando um pouco mais o outro. Agora, se o Senhor falar que não pode, fim da linha, acabou a pregação por aqui. Mas a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. E a resposta que o Senhor me deu foi sim, querido. Pode sim. A fé e o medo, dicas de passagem, elas andam muito próximas. Mas sabe quando o medo prevalece? Quando você baixa a guarda. Quando depois das grandes lutas, você fala, agora está de boa. É nessa hora que o inimigo, sabe o que ele faz? Ele lança o que ele criou. Ele coloca em você o medo. Aí pode ter pessoas aqui, ungidas, cheias, que falam assim, Satanás chega perto de mim, não. Sou separado do Senhor, ele não tem acesso à minha vida. A treva não chega à luz. Satanás não chega aqui, não. Não concordo com o que você disse. Só que Satanás ele não precisa chegar até você. Em qualquer igreja que você for, alguém já ouviu falar sobre os dardos inflamados do inimigo, as setas do inimigo, as flechas do inimigo? Todo mundo já ouviu falar aqui, né? E como que o inimigo solta a flecha? É de longe. Ele não chega a ser assim, corre na sua cabeça, fica com medo, em meu nome. Não. Ele solta os dardos inflamados. E quando ele pega em nós? Quando a gente está com a guarda abaixada. Seja por uma luta muito grande espiritual que a gente está vivendo, seja por qual for o motivo. Os dardos inflamados do inimigo, ele vem para nos pegar. E aí, queridos, eu pelo menos, eu sempre tento trazer para mim, tranquilo. Então, eu dou uma baixada na guarda, né? Eu deixo de orar, deixo de ler a palavra, de repente eu começo a sentir medo de tudo. Mas, na palavra de Deus, existiam servos do Senhor, porque todos aqui que aceitaram Jesus são servos do Senhor, amém? Então nós, na condição de servo do Senhor, a gente aqui em comum acordo, entendemos que nós temos medo. Mas e na palavra de Deus? Será que houveram, do verbo houve, eu não sou bom em português, pessoas na palavra de Deus relevantes, que eram verdadeiros guerreiros, que tinham uma comunhão com o Senhor maravilhosa, e mesmo assim tiveram medo? Vamos ver? Eu vou pedir agora que vocês abram a palavra de Deus, porque a gente vai ler alguns versículos. Eu vou ler 1 Reis, capítulo 18. E nós vamos aqui ver, nós vamos trabalhar esse texto para ver como que existiu um guerreiro maravilhoso do Senhor que também teve medo. 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler o versículo, iniciar no versículo 21. Enquanto que as páginas estão folheando, a gente dá misericórdia, né? Amém? Amém. 1 Reis 18, eu vou ler o 21. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas, se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora, tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo.
Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus. E eu orarei ao Senhor, o Deus que responder, mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu, está bem assim. 25. Então Elias disse aos profetas de Baal, já que vocês são tantos, pegue o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponha fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritaram assim, ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia, orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles. Até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então, Elias disse ao povo, cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. Ele chegou e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse, encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse, faça de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo o teu povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou, prenda o profeta de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descesse até o riacho de Quizon, e ali os matou. Queridos, eu não sei se eu consegui ler de uma maneira que vocês entenderam o que aconteceu ali. Elias, ele estava sozinho representando o Deus vivo, o Deus que a gente serve, e tinham 450 representando Baal. Ele falou, gente, resolve o que vocês vão fazer. Pega aí, 2 touros, coloca de um lado, coloca do outro. Quem acha que o Deus é Baal, ora para Baal. Quem acha que o Deus é o Deus vivo, a gente vai ver o que vai acontecer aqui com o Deus vivo. E aí eles começaram, e fizeram, e começaram, e foi, e nada acontecia. Todo tipo de oração, sei lá que jeito que eles faziam, mas nada aconteceu. Não veio fogo do céu quando eles estavam invocando Baal. E a atitude mais corajosa que Elias teve aqui foi o que a maioria dos jovens fariam. Fala aí, molecada, vocês não fariam? Começar a tirar sarro.
Ele estava sozinho, ele começou a tirar sarro de 450. Ah, deve ter ido no banheiro. Vê aí. Olha o perigo iminente que ele estava correndo ali. Mas ele deixou. E quando foi a vez dele, ele mostrou a fé. Vocês percebem, queridos, que quando ele colocou o touro ali, que ele reconstruiu, até reconstruir, colocar as 12 pedras, né? Até fazer a vala, até colocar água, daria para qualquer um de nós fazer. Mas a conexão que ele tinha com Deus vivo, ao ponto de no meio de 450 só de profeta, fora o povo, ele crê que Deus mandaria fogo do céu, é uma fé inabalável? Ou não? Porque a gente pode falar de Moisés, né? Vamos lembrar de Moisés? Moisés, ele jogou o pau no chão e virou cobra. Ele pegou de novo, virou pau de novo. Mas já estava tudo combinadinho com Deus. Lembra? Deus falava frente a frente. Moisés, não quero fazer. Deus, filho, pega esse cajado aqui. Quando você jogar lá, vai virar cobra. Quando você pegar de novo, vai virar o cajado. Vai lá, já está tudo certinho. Moisés não fez muita pirotecnia para o negócio acontecer, já estava combinado. Mas Elias, não. Elias foi pela fé. Elias falou assim, eu vou pedir para o Deus do céu e da terra, a quem eu sirvo, que ele vai mandar fogo do céu. E quando ele orou ao Senhor, o que aconteceu? Ficou bem passado o touro? A palavra diz que queimou até a pedra. Queimou o pó. Acabou com tudo. Queridos, não tinha nada combinado, não. Foi a fé em ação de Elias que Deus permitiu que acontecesse aquilo. Pessoas foram convertidas com a pedra de fogo, acabou até com a pedra? Eu creio que pessoas se voltaram. Esse é o Deus. Esse é o Deus de Israel. E ali, Elias mandou acabar os 450 profetas de Baal. Sozinho. No mundo, no natural. Mas com o Criador do céu e da terra do seu lado. Se a gente olhar para Elias e olhar para nós, tudo que a gente conversou no começo, que a gente tem medo da luzinha que acende, quem somos nós perto de Elias? A gente não fica com vergonha de estar aqui dentro da igreja? Se a palavra de Deus terminasse essa maravilha que aconteceu aqui, mas não ia ficar todo mundo triste e depressivo? Se achando isso aí que vocês estão pensando? Mas Deus, Ele colocou depois, em 1 Reis 19, o que aconteceu com Elias. Depois de todo esse show, né? Manda fogo, o fogo veio, não é só passar, é para derreter até a pedra. 1 Reis 19, 1,4 fala assim, eu vou ler aqui, 19, 1,4. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Queridas, ele matou 450 profetas pelo poder de Deus. Uma mulher. Tá certo que tem que ter um pouco de medo de mulher. É recomendação bíblica.
Mas uma mulher fez ele ficar com medo. Vocês concordam que na hora que ele ficou com esse medo aí, ele já não tinha baixado a guarda? Ó, matei 450, estou na média de matador, então agora vou para casa tomar um banho, vou assistir um Netflix. Ele não pode ter sido isso que ele pensou? Quando você abaixar a guarda, o inimigo de Deus lança o dardo inflamado sobre a tua vida. E não foi diferente com esse servo fiel e maravilhoso de Deus. Ele mandou o dardo inflamado e ele caiu. Se ele fosse 24 horas por dia, só fé, qual mensagem ele devolveria? Eu penso, né? Eu penso muita coisa. Não é muita coisa boa, não. Às vezes eu até peço perdão para Deus. Mas eu penso coisa bacana também. Quando as pessoas estão falando comigo, eu começo a tentar ver como que é a cena. Eu monto a cena na minha cabeça. Eu fico imaginando se Elias tivesse 24 horas por dia na fé. Ele ia mandar o seguinte recado. É mesmo? Ela falou que vai mandar matar eu até amanhã no mesmo horário? Então fala o seguinte. Fala para ela lembrar. Sabe a bola de fogo que desceu do céu, que matou 400? Que queimou todo mundo lá e eu depois matei todo mundo? Então, fala para ela que amanhã, nesse mesmo horário, vai descer uma bola de fogo em cima dela e vai pulverizar ela. Ele não podia falar isso. Se ele tivesse 100% na fé, eu mandei vir fogo do céu, acabou até o almoço do povo, porque o touro sumiu. Eu poderia muito bem, ele poderia falar assim, amanhã, Jezabel, não põe nem roupa cara, que amanhã vai descer uma bola de fogo e vai acabar com você. Ele poderia fazer isso. Mas sabe por que não fez? Deus permitiu, queridos, que tivesse escrito essa palavra aqui para mostrar para você que a força, o poder que Elias tinha, ele é confiado a nós no dia de hoje. Basta a gente tomar posse. E o mesmo poder que Deus deu para Elias, ele está disponível para nós hoje. Alguém aqui tem usado? A minha oração é que sim. Mas o ênfase hoje, que o mundo está rodeado, é em torno do medo. Então, queridos, a ênfase maior aqui, se o medo vier sobre a tua vida, olha que exemplo de Elias, ele também teve medo. Será que pode ter alguém aqui hoje que fala assim, Fabrício, é um caso muito isolado, beleza, acho que não é bem assim não. Vamos entrar para dentro do Novo Testamento? Tem um segundo personagem. Esse segundo personagem, vocês podem abrir, está em Mateus 14, 22. Vamos ler junto. 14, 22. E a palavra do Senhor nos diz assim. Amém? Ninguém falou amém, vamos esperar mais um pouco. Amém. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção de Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor,
Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, Pedro, antes da gente falar de Pedro, Jesus mandou ele subir no barco e atravessar do outro lado. Se Jesus der ordem que você vai chegar do outro lado, tem como dar errado? Ele falou: sobe no barco e vai do outro lado. Jesus colocou alguma vírgula? Mas se o vento estiver muito forte, se você estiver antes da metade, volta. Existiu algum versículo sobre isso? Jesus só deu ordem: vá do outro lado. Quando Jesus dá ordem, vá do outro lado, você precisa, primeiro, crer, segundo, agir. E eles, discípulos, tinham caminhada com Jesus, conhecia Jesus na intimidade. Eles foram, os ventos começaram a bater. Quando eles viram Jesus, a distração, o medo nesse caso não era do fantasma Jesus, era da água, porque falou que o mar estava revolto. Quando eles viram Jesus andando, eles ficaram apavorados. E eles ficaram tão apavorados, mesmo quando Jesus falou assim: sou eu. Fica tranquilo, gente, sou eu. O que o Pedro fez? É eu? Então deixa eu ir aí com você. Pedro saiu do barco e foi. Pedro começou a olhar para Jesus e falou: vou lá onde você está. E foi. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias que o rodeavam, ele afundou. E deixa eu te contar, em 2019, a nossa receita é a mesma. Se você tirar o olho de Jesus, você vai afundar. Não tem como você estar alicerçado em Deus, não tem como você servir a Deus sem estar de olho em Jesus. Para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você não tiver de olho em Jesus, você vai afundar. Aí, a gente fala assim: tá bom, Pedro foi o vacilão aí, né? Ele não devia ter olhado para baixo, né? Ele não devia ter olhado para baixo. Vocês concordam que ele pisou na bola, né? Mas ele pisou na bola, mas pelo menos o medo não parou, Pedro. Eu estou com medo sim, mas deixa eu ir aí. Ele saiu do barco. O que a gente tem para dizer dos que ficaram no barco? Pedro ainda errou, né? Poxa, olhei para a situação, olhei para a condição, e os que nem saíram? Queridos, você decide hoje se você quer testemunhar o que Deus tem feito em tua vida, ou se você quer ficar sentado ouvindo as pessoas testemunhar. Pedro, ele pôde testemunhar o que Deus fez a favor dele. Eu te pego. Você estava indo por enquanto você me olhou. Você parou de me olhar, você afundou. Olhando para dentro do barco, e esses daí? Só ouviu Pedro contar o testemunho. Você decide quem você quer ser. O que fica no barco, porque o medo te parou, ou aquele que o medo não te parou, aquele que saiu do barco. E aí, queridos, depois que a gente viu um pouco do que é medo, depois que a gente viu que é possível ser servo de Deus e ter medo ao mesmo tempo, porque a gente sabe que se a gente tiver que dar uma qualidade para o inimigo de Deus, é que ele não para de trabalhar para nos destruir. Ele está 24/7, todos os dias do ano. Depois que a gente viu tudo isso, a pergunta do início da pregação, que é o tema da mensagem: como você tem reagido ao medo? O que você tem feito diante das adversidades? O que você tem passado que tem feito você parar? Não posso afirmar isso, né? A igreja está cheia. Quem aqui tem parado com medo? Porque tem gente que não para. O que você tem passado que tem feito você parar? Se a gente pegar esses dois personagens, já dá para deixar muito claro que quem enxerga Deus também às vezes fica com medo, não dá? Mas vamos apimentar um pouquinho mais? Vamos para Gênesis 12:11,
que agora a gente vai falar de uma pessoa que, infelizmente, é só nada mais, nada menos que a nossa descendência. Eu vou começar do 10. Gênesis 12, 10. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Saraí, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. Muito é por minha conta? Não, tá certo. Você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Queridos, não precisa mais do que isso para a gente entender que o pai da fé teve medo. Vocês conseguem imaginar o pai da fé com medo? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Agora, por que o Senhor, queridos, permitiu que pessoas, servos, fiéis, tão nascidos em fé, passassem por esse medo? Inclusive o pai da fé. Queridos, está escrito isso na sua palavra para ele incentivar a gente em 2019. Incentivar a gente a enfrentar os nossos medos. Eu não estou falando que é fácil. Eu tenho os meus. Mas Deus nos encoraja, Ele nos incentiva a olhar para a situação e ter a convicção que nós temos um Deus lutando em nosso favor. O medo, querido, ele pode até chegar no teu coração. Mas o medo, ele não pode te parar. Porque se você permitir que o medo te pare, os planos de Deus para a sua vida não vão se realizar. Eu não estou pregando maldição da tua vida. É a palavra de Deus. O que o medo, queridos, pode fazer com a gente? Primeira coisa que o medo pode fazer: te parar. Básico, né? O medo pode te parar. Um exemplo muito simples. Eu compro um carro batido. Eu já escutei 1 milhão de pessoas falando: nossa, eu tenho medo demais só de pensar. E eu continuo lá. Às vezes tem até dedo dentro do carro. Brincadeira. Não tem dedo. Mas estão amassados. Então, querido, o medo, ele pode te parar. O medo te parando, a partir do momento que ele te para, os planos de Deus se realizam? Não. Deus pode intervir sobre isso? Poder ele tem, mas ele respeita sobre o livre-arbítrio. Ele não vai intervir. Depende de quem? De mim, de você. E se ele te para, automaticamente o que vem quando o medo te para? Sentimento do quê? De derrota, não é? Você começa a ficar triste. A consequência da tristeza é o quê? A famosa do século: depressão. E queridos, sabe por quê? Essas etapas é a derrota, a tristeza, a depressão e a destruição total. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para o sucesso. Nós nascemos para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a partir de um dardo inflamado, se a gente permitir se parar, a gente está fazendo o que o inimigo de Deus quer. É não viver o que Deus tem para a tua vida. Que mais, queridos? O medo que para você, ele te remete à covardia. Se você chamar um homem de covarde, ele fica satisfeito? Mas o medo que te para te remete à covardia. Agora, o medo que você consegue parar, ele te remete à coragem.
Quem aqui quer ter coragem para enfrentar os seus medos? Segundo, primeiro, o medo pode parar. Segundo, o que ele pode fazer? O seu nariz aqui. Ele pode te derrotar. Né? A gente falou sobre isso. Os planos de Deus são interrompidos. Você não consegue. Se você não lutar contra o medo que está te parando, aquilo que você sonhou para você, estou falando do básico, que qualquer um aqui sonha, mas o plano de Deus, que é infinitamente maior e melhor, não vão se realizar. Mais uma vez, ponto para o inimigo de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai te levar à tristeza e vai te destruir, igual no ponto que te parou. Terceiro, o que ele pode fazer? O óbvio, te impedir de receber a bênção. O que Deus tem para você fica preso na alfândega celestial, porque você não rompeu o medo. O medo te impede, querido, de receber o que Deus tem preparado para você. E hoje nós temos mais um monte de medo. Na minha época, na época da escola, que eu tinha uns 6, 7 anos, falava da loira do banheiro, tinha medo. E na rua falava que era o homem do saco. Alguém já escutou isso? Era o meu medo. Hoje, tem fobia, síndrome do pânico, uma nova agora que os psiquiatras inventou, é o medo de ter medo. Não consigo nem reproduzir isso no meu cérebro, o medo de ter medo. Enfim, eles têm psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, essa galera toda aí que estuda o comportamento. E tem medo demais. Medo demais. Eu vi na internet lá, mas tinha uma lista. Só falar para a igreja que é medo, pronto. Mas se vocês pegar no Google, tipos de medo, coloca lá e vê para você ver. É brabo. E uma coisa que eu achei muito legal, que é uma pesquisa feita por homens, talvez nem são servos de Deus. Uma pesquisa revelou que 97% dos nossos medos não se realizam. Queridos, se 97%, segundo o estudo, não se realizam, por que nós temos medo? Aí, quando a gente traz para o lado espiritual, a gente consegue entender porque a pesquisa revelou que 97% dos medos não se realizam. Porque a gente entendeu em comum acordo, quem criou o medo? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus, querido, ele já foi derrotado lá na cruz. Ele não tem poder sobre a sua vida quando você está alicerçado no Senhor. Se você está alicerçado no Senhor, você pode, esse medo, dar essa brisinha de medo. Tudo bem. Mas você se deixa bater? Você para? Você não para. Você chega com medo e fala, filho, você não sabe o tamanho do meu Deus. Desaparece daqui, eu vou continuar e acabou. Quando a gente falou na definição de medo, né? O medo real e o medo imaginário. Eu achei legal isso, porque existe, né? Vamos dar um exemplo de medo real. Eu estou vindo na estrada a 100 km por hora e de repente um caminhão entra ultrapassando o outro e vem na minha faixa. E não tem acostamento. Já vivi isso também. E o que dá em você, amado, varão? Muito medo. Esse é um medo real. Todos concordam? E uma pessoa que está deitada lendo um livro, olha para a parede e está descendo uma lagartixa. Esse medo é real ou ele é imaginário? Alguém viu na história, existe no Google, uma lagartixa que devorou alguém e ela morreu? Não existe. Mas existe na minha casa uma pessoa que ela tem medo de lagartixa mais do que o medo do diabo. Gente, isso aí é um medo imaginário. É um medo que não existe. Queridos, sabe por que nós achamos
que tudo pode dar errado, ou tem uns que já falam, vai dar errado? Maldições hereditárias. Então, a pessoa, ela já cresce e ela pensa assim, meu pai se suicidou com 40 anos, eu estou com 37, falta 36 meses para mim tomar vergonha na cara e se matar. O meu pai faliu, então eu vou falir. O meu avô era mulherengo, então eu vou ser mulherengo. Falar uma para as mulheres também, né? Minha mãe era brava demais, então eu tenho que ser histérica. É razoável, gente, a gente entender que existe essa maldição hereditária, que o inimigo vai plantando no DNA de cada um, para que a gente ache que isso é normal. Ah, mas é assim mesmo. Ixi, todo mundo que montou um negócio faliu nessa família aí. É montar e falir. E a pessoa acredita que isso é verdade. Querido, qual que é o jeito da gente quebrar essa maldição? É você entregar os seus caminhos e a sua vida ao Senhor. Confiar nele. E o mais ele vai fazer. Não importa o que aconteceu com os seus antepassados. A palavra de Deus nos garante que nós somos mais que vencedores. Ah, mas por que deu errado com meu avô? Deu errado com seu avô porque seu avô não tinha Senhor. Não tinha o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Mas você tem. Você é diferente. Então, queridos, tire o medo de olhar para o seu passado. Se o seu passado não foi tão bom, se o que você herdou não foi coisas boas, quando Jesus foi para a cruz, zerou isso aí. Ele morreu por mim e por você. Para de olhar para os outros. Olha para a cruz. Coloca seus planos diante do Senhor e o mais Ele vai fazer. E aí a pergunta. Eu perguntei. Vou perguntar de novo. Que tem te amedrontado? Cadê os jovens da igreja? Levanta a mão aí os jovens. Rapaz, sacanearam eu, hein? Tem pessoas de 83 anos, que eu amo muito, por sinal, que estão erguendo a mão. Abaixa aí, Zé Valdir. Tá bom, vamos começar de novo. Abaixo de 30 anos, cadê os jovens dessa igreja? Tem uma galerinha abaixo dos 30, hein? Queridos, quais são os seus medos? Por que eu estou separando? Porque medo de jovem é diferente de medo de adulto. Beleza? Não vou nem cair para o lado geriátrico, dos 80 em diante. Vamos falar jovens e adultos. Porque nós temos medos diferentes. Jovens, quais são os seus medos? Fala um aí, qualquer um. Ó, eu escrevi aqui. Beleza, então está tendo contexto. Fiz numa ordem aqui, jovem. Você tem medo de onde você vai passar a eternidade? Ou por você ser jovem, você acha que isso é papo dos velhos? Você tem medo de onde você vai passar a eternidade? A palavra de Deus diz que não precisa ter medo. É só reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, esse fato já está resolvido. Continua na santificação e verás o Deus Todo-Poderoso. Queridos, jovens, vocês estão com medo de pedir alguém namoro aqui? Todos olharam para o lado, deram um sorrisinho, mas você sabe que não é brincadeira? A mulher que está comigo faz 27 anos, eu pedi ela em namoro, nós tínhamos 13 anos de idade. Fica me olhando com essa cara, não. É verdade. Então, jovens, o medo está dominando vocês de escolher com quem você vai passar a vida aqui na Terra? A eternidade é com Jesus, hein? A palavra diz que depois que morreu,
Está livre do que você escolher aqui na terra. Aleluia, né? Mas vamos pensar, queridos, você está com medo de pedir a moça em namoro? Uma coisa que eu tenho que falar para você, se você não passar por esse medo, você vai ver ela te entregar convite de casamento, ela vai casar com outro. Porque alguém vai entregar. Então, você tem medo disso? Encare seu medo. Se minha filha não estivesse namorando, eu não ia falar isso não, porque vai que o moleque viesse depois do culto, mas já está namorando, então agora... Mas é isso, querido. Você é jovem, eu sei que seus medos são diferentes. Seguindo. Você está com medo do que você vai fazer, filho, pro resto da vida? Qual a profissão que você vai acordar às 8, dormir das 8 às 6 todo dia pelos próximos, segundo a nova Previdência, aí 45 anos? Você está com medo de escolher? Querido, busque no Senhor. O Senhor deu dons para nós. E esses dons, assim que a gente se entrega para Ele, que a gente busca em oração, em jejum, Ele nos entrega o que a gente pode fazer. E o vestibular? Porque depois que você escolhe a profissão, não adianta só orar, né? Tem que estudar. Alguém aqui está com muito medo do vestibular? Que não mora na Serra Negra 486? Eu não estou aqui para desanimar, mas não precisa nem ter medo do vestibular. Vestibular é uma fagulha do que você vai viver. Depois que você passou no vestibular, vem a faculdade. E pensa, gente, eu já testemunhei várias vezes aqui, entrar na faculdade é uma bênção. Sair é mais ainda. E sair sem dever é mais ainda. Eu testemunhei aqui, gente. Eu fui fiel desde quando acordei até a hora que eu dormi. Acabei a faculdade em 2005, acabei de pagar em 2011. Vocês têm medo disso, gente? O que eu tenho para dizer para vocês, jovens, não tem medo do vestibular. Faz a sua parte. Se prepara. Se você fizer a sua parte, Deus é contigo. E para todos, para a faculdade. O meu filho vai fazer 19 anos semana que vem. E quando ele tinha mais ou menos 15 anos, eu aconselho ele desde os 9. Eu ia lá, buscava ele, parava dentro do carro, levava o meu lanche e ficava aconselhando. E com 15 anos, eu estava numa época de uma luta espiritual muito grande. E na luta espiritual, a gente busca o Senhor 772 vezes a mais do que quando você está bem. E naquela ocasião, o Senhor me deu uma palavra. E eu falei com meu filho, eu falei, filho, quando a gente nasce, Deus coloca algumas sementes nas nossas mãos. E essa semente é a semente de onde você vai passar a eternidade, com quem que você vai viver a vida aqui na Terra, a escolha do cônjuge. Você escolhe o que você vai trabalhar, a cidade que você vai morar, como você vai se locomover. Você consegue escolher tudo isso, não consegue? São as sementes que Deus te dá. E conforme as decisões, você vai plantando isso. Filho, eu, seu pai, todas as sementes que Deus me deu, eu já plantei. Hoje, eu já descobri onde eu vou passar a eternidade, louvado seja Deus por isso. Eu já descobri com quem eu vou ficar pro resto da vida. Eu já sei o tanto de filho que eu vou ter. Naquela época eu não sabia, que veio a Melissa depois. Mas eu sei os filhos que eu tenho, eu já tenho minha profissão, eu já sei onde eu vou morar até morrer. Ou seja, filho, as minhas sementes estão plantadas. Sabe o que eu faço hoje? Eu rego. As que cresceram mais, eu podo. Eu cuido para que essas sementes continuem frutificando. Agora hoje, filho, você está com as sementes na mão. Decida, peça a orientação de Deus para plantar. Porque essa semente que Deus te dá, você só planta uma vez. E, graças a Deus, o menino melhorou muito. Jovens, na tua mão, espiritualmente, tem as sementes que Deus deixou. Saiba onde plantar. Não permita que o medo pare vocês. Ao contrário, pare o medo.
Fale, filho, você até me assustou aqui, mas o Deus que eu sirvo é maior. Queridos, e quando nós falamos dos adultos, essa semente já está tudo plantada, tudo bem? Adultos, se essa semente já está plantada, você tinha que ter medo do quê? Você já fez as escolhas. Não era para estar todo mundo de boa. E por que nós estamos todos com medo aí? Querido, do que nós estamos com medo? Você está com medo do seu casamento acabar? Seu casamento está meio escorregando? O que você tem feito com essa semente? Eu estou morrendo de medo do meu casamento acabar. Entendi, a parte do medo eu entendi. O que você tem feito para ele não acabar? Você tem podado? Você tem jogado água? Não coloque na conta de Deus coisas que você tem que fazer. Tem muita gente cristã culpando o diabo de coisa que ele não está fazendo. O que cabe a você fazer, você vai ter que fazer. Como está o seu casamento? Você está cuidando para que ele não acabe? Querido, qual o seu medo? De abrir um negócio? Eu quero ter um negócio próprio desde 1976. Mas eu estou esperando a economia melhorar. Está difícil a taxa de juros, é isso e aquilo. E você nunca abriu o teu negócio. Sabe por que você não abriu o teu negócio, querido? Por causa do medo. O medo chegou até você, o medo te apavorou e você não abriu o teu negócio. E sabe, o tempo está passando. Não, mas eu não abri porque... meu pai teve negócio e faliu. Querido, teu pai faliu, mas você não vai falir. Sabe por quê, queridos? Se você pensar que porque o teu amigo montou a empresa A e faliu, você vai falir, você não está acreditando no poder de Deus. O que está escrito em Salmo 91 não serve para nada. Salmo 91:7 fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Assim diz o Senhor que você serve. Então, o fulano faliu? O problema é do fulano. Por que não se apegou a Deus? Você não vai falir, querido. Saia do medo. O medo não pode te parar. Mas a economia está boa, a economia está ruim. Desde quando eu tinha 7 anos. Eu lembro que a turma falava do Ulisses Guimarães na época que eu era criança. Vai voltando aí, eu nem lembro o nome dos infelizes, mas sempre, eu nunca ouvi ninguém falar que a economia estava maravilhosa para abrir negócio. Alguém já ouviu? Ninguém, não tem isso, queridos. E por que o medo está te parando? De ampliar o teu negócio? Você está com medo do quê? O que nós estamos pregando aqui não é facilidade, não é pisar onde você não consegue alcançar. É quando você já fez o cálculo, você viu que dá para ampliar, você viu que dá para investir no negócio, só que o medo está te parando. Não permita que o inimigo trave a bênção que Deus tem para você. Qual outro medo, querido, que você tem, o adulto? É de pedir perdão? Você está com medo de pedir perdão? Queridos, sai um piano de cima das suas costas quando você pede perdão. Mas eu estou com medo. Estou com medo danado do que aquela pessoa vai fazer. Aquela pessoa não vai me receber. Aquela pessoa vai bater a porta na minha cara. Querido, não importa. Vença o seu medo. Vença o seu medo. Libera perdão. Jesus te perdoou antes de você nascer. Libera perdão. Isso aconteceu comigo. Eu fui pedir perdão por um familiar que a gente não conversava mais, nos desentendemos por um negócio. E eu abri o portão da casa dele e falei: o senhor manda vir aqui para te pedir perdão. Eu errei com você. Me perdoa. A pessoa ficou me olhando com aquela cara de Satanás, sabe? E falou assim: você terminou o que você tinha para dizer? Terminou. Ele apertou o botão assim, ó. O portão bateu na minha cara. Não perdoa não. Eu não tenho carro, gente. Eu fui embora como se ele tivesse me beijado. Porque Deus falou: filho, faz a tua parte. 5 dias depois, essa pessoa me procurou. Me pediu perdão também. E hoje a gente vive bem. Libera perdão, queridos. Não tenha medo da reação. Se a pessoa der um tapa na tua orelha,
A sua parte você fez. Você fez o que Deus pediu para a gente fazer, perdoar. Quantas vezes? 7? 70 vezes 7. Até chegar à conta matemática? Não, no dia. Libera perdão, querido. Não permita que o medo pare você de fazer esse ato tão nobre que Jesus pediu para a gente fazer. Qual tem sido o seu outro medo, querido? Servir o nosso Pai? É de servir a Deus que você tem medo? Nossa, porque se eu vejo a turma na recepção, tudo branquinho. Eu vejo a liturgia, eu vejo pregão, louvor, maravilhoso. Eu não tenho dom. Eu já ouvi pessoas falando isso para mim. Queridos, servir a Deus é entregar o teu coração para a obra. A pessoa que coloca o papel higiênico no banheiro serve a Deus na mesma intensidade do coração de quem está pregando, ou de quem está ali, ou de quem está dando aula. Não existe escala. A pessoa que prega no céu ela tem uma pontuação maior. A pessoa que dá aula... Não, queridos. Você está vindo no barracão ali da igreja, tem um papel no chão, você pegou porque ali você tem zelo pela casa do seu pai, você está servindo a Deus. Ore a Deus, peça para Ele te dar direção. Ele vai te mostrar o dom. Todos nós nascemos com dom. Ele vai mostrar o dom. Ele vai mostrar as suas aptidões. E você vai começar a servir a Deus de todo o coração. Não permita que o medo te pare. O medo te parou? O plano de Satanás na sua vida deu certo. Pesado o que eu estou falando? Mas é a realidade. Se o medo te parar, Satanás bate palma. Se você parar o medo e falar, medo, olha o tamanho de Deus que eu sirvo. Aí Deus vai te dar risada. O que mais você tem medo, querido? Doença. Quem tem medo de doença? Não seja mentiroso. Levanta a mão. Ou até a médica levantou a mão. Todo mundo tem medo de doença? Queridos, é um ponto da minha vida que eu trabalho. Mas eu não trabalho com medo da doença. O meu medo é o e se. E se? Eu vou explicar o e se e depois vocês me falam se vocês concordam. Porque a doença, tem como você fugir dela se Deus permitir? Não tem. Porque servir a Deus não é apólice de seguro. Amém? Servir a Deus não é apólice de seguro. Então, no mundo tereis aflições. Então, só que, quando eu estiver deitado numa cama, imóvel, com uma fralda, eu não quero que a minha mente fale para mim assim, e se você tivesse tido uma alimentação melhor? Você não estaria deitado aqui. E se você tivesse feito exercício? Talvez você não estaria aqui. E se você tivesse aceitado todas as recomendações que seu médico te deu? Talvez você não estaria aqui. Eu luto contra o si. Se eu cair doente, eu quero que o meu IC fale assim, filho, você fez tudo o que tinha para fazer. Você fez exercício, você melhorou a alimentação, tudo que o médico mandou você fazer, você fez. Então não tem IC para você não. Aguenta aí que Deus permitiu. Se hoje você ficar doente, o IC vai te perturbar? Você tem feito exercício? Você tem se alimentado bem? Ou você é igual esmeril, tudo que pega, come? É você que decide, querido. Eu já vou para o pior lado. Imagina você deitado com uma fralda geriátrica. Bobo. Que isso entre no teu coração para você tomar a decisão hoje. Você tem medo da doença? Vai atrás do seu e si. Sua consciência não pode te acusar quando a doença chegar. É isso que eu tenho feito. Tenho pedido para o meu pai. Meu pai está aí hoje. Está andando 10 km por dia. Depois de muita oração. Glória a Deus pela vida dele. Você tem medo do quê, querido? Da solidão? Quem que tem medo de ficar sozinho? Tem uma notícia muito boa para te dar. A partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou na tua vida. E você já não é mais só. Eu aprendi no ramo de trabalho que eu exerço, que a vida consiste em fazer mais amigos do que inimigos. Isso no trabalho, eles falam, né? A vida, porque a gente sempre sente favor no trabalho, não sei vocês, mas no trabalho, ainda mais mexe com o sistema, é tudo integrado com todo mundo,
Então eles falam, a vida consiste em fazer mais amigos do que inimigos. Então é uma conta de padaria. Está com Jesus? O Espírito Santo habita em ti? Amém. Tem feito mais amigos do que inimigos? A solidão não faz parte da sua vida. Não se preocupe com medo. E agora a gente colocou alguns tópicos, né? Mas sabe aqueles que... Aqui a gente colocou alguns tópicos, né? Mas tem aquele que acha que tudo vai dar errado. Não é? Tem medo de tudo. Tudo vai dar errado. Querido, o Senhor colocou o pai da fé com medo. Sabe para quê? Para não mostrar, para não instruir que esse momento vai chegar. Mas o que diferencia o vitorioso do fracassado é o que você vai fazer com esse sentimento chamado medo. Você quer ser vitorioso ou fracassado? Porque o vitorioso, ele usa isso como obstáculo, como um degrau que ele sobe em fé com Cristo. O fracassado, ele para. Ele para e acaba. João 16,33, queridos, fala assim, ó. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, sabe o que Jesus está dizendo no tende bom ânimo? O que são as aflições? Os medos. Todos os medos que vocês têm são as aflições. Tudo bem? Sabe o que é o tende bom ânimo? Não para. Não desiste. Se o medo mandar você parar, você fala, filha, aqui não. Eu vou andar o dobro que você está mandando eu parar. Esse tem de bom ânimo é a instrução de Deus. Vence os seus medos. Não pare. Queridos, Deus não poupou a vida do seu único filho. E deu ele para morrer por mim e por você. Passa pela sua cabeça que ele vai permitir que você vai ser derrotado pelo medo? Você consegue imaginar que Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, porque Deus o deu naquela cruz, ele vai fazer você ser derrotado pelo medo, querido? Queridos, a palavra, ela está entregue. Você precisa saber hoje o que você vai fazer da sua vida. Nós já entendemos que o medo ele vai chegar. A gente não consegue ficar na fé 24 horas por dia. A gente viu em Elias, a gente viu no Pedro, a gente viu até o pai da fé. Mas você hoje pode decidir se esse medo vai te parar ou se ele vai ser combustível para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu pedi para o grupo de louvor tocar uma música que ela fala muito da nossa dependência em Deus. E eu gostaria que vocês não cantassem não, só ouvissem, só meditassem na letra dessa música. Feche seus olhos. Medite nessa palavra. Vou caminhar, te escolher.
é o Deus que Ele pede para a gente confiar nele. Ele pede que mesmo quando o barco estiver balançando, Ele fala, apenas confie em mim. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer por mim e por você. Vou chamar o pastor Zac para a gente orar. Pai, a Tua palavra está entregue, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos num país que nós temos acesso à Tua palavra. Nós podemos nos reunir em Teu nome, Pai. Pai, que não tenha ninguém aqui com o coração acovardado, parado pela seta do inimigo, Senhor. Que a partir de hoje, nós tenhamos um foco único, que é caminhar olhando para Jesus. Não permita, Pai, que os dardos inflamados do inimigo nos parem. O medo pode até chegar, mas nós declaramos em nome de Jesus que nós seremos mais do que vencedores. A luta vai ter sim. Jesus nos disse que nós teríamos aflições, mas Ele nos prometeu estar conosco nas aflições. Pai, todo medo, todo sentimento de covardia, toda tristeza, saia da sua igreja agora no nome de Jesus. Pai, que vidas sejam restauradas pelo poder da Tua palavra no dia de hoje. Que direções sejam tomadas no propósito de agradar o Teu coração, Pai. Pai, abençoe a vida desses jovens. Que em todos os quesitos que nós falamos aqui, nos que eles têm no coração, eles busquem no Senhor a maneira correta de plantar a semente que o Senhor confiou. Pai, para os adultos, abençoe a vida de cada um aqui, Pai. Em todas as esferas que nós mencionamos e as que estão nos corações, não permita que o medo nos pare, Pai. A cada levantar, a cada dia que amanhecer, nós tenhamos a fé no Senhor e a certeza que somos mais que vencedores. No nome de Jesus nós oramos e entregamos esse culto racional a Ti, pelo poder do nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Glória. Aleluia. Por isso que nós temos dito aqui com uma certa insistência. A igreja é o lugar mais seguro do planeta. Porque na igreja nós nos expomos à palavra de Deus e ela sempre vai nos dando o norte. Sempre vai nos orientando, vai corrigindo e nos dando a medida certa, a forma certa de viver. Então louva a Deus pela tua vida, pelo fato de você investir esse tempo em vir aqui apresentar o teu culto racional ao Senhor. E com certeza, ninguém supera Deus no dar. Você veio aqui oferecer o seu culto a Ele te dá esse presente dessa palavra, te animando, te estimulando e te dando a certeza que Ele é contigo. E nada, absolutamente nada pode ser contra você para te abater, para te derrotar. Amém? Vamos ficar em pé. Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que nos amou primeiro, a graça do seu Filho Jesus Cristo, que nos concedeu este dom poderoso, este dom maravilhoso, que é o dom da vida eterna, as unções e as consolações do Espírito Santo, que nos ajudam a perseverar na fé, fé esta que tem o endereço dos céus, estejam conosco e também com todos aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Glória! Aleluia! Aleluia! Absoluto Criador e mantenedor de todas as coisas. Ao Senhor
seja a honra, seja a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor.